cliente tem sempre razão. Hoje a gente vai entender sobre o dilema dos projetos de pesquisa e desenvolvimento e inovação na definição do momento correto de envolver o cliente nos projetos. Aqui vale a gente entender um pouquinho mais o que é essa entidade cliente. Muitas vezes o cliente está muito absorto dentro das suas atividades, do seu mercado, da sua realização de negócios. E, portanto, ele tem muito a ver com o presente e menos com o futuro, necessariamente. Então, os clientes têm uma capacidade maior de lhe indicar melhorias contínuas, pontos que ele identifica como oportunidade, demandas e características de redução de custo, principalmente no momento em que ele realiza capturas de informações de diferentes agentes, inclusive seus concorrentes, e coloca desafios e características de redução de custo. Muitas vezes, na utilização dos produtos, ele identifica oportunidades de redução de custo, ou mesmo ele tenta trazer e buscar dos seus fornecedores aquilo que diminua seus riscos, lhe traga mais segurança. Em engenharia a gente acaba chamando o quão distante da resistência de um material está o projeto de determinado produto, coeficiente de segurança, quer dizer, quanto maior é a segurança, quanto mais próximo do limite de resistência está projetado aquele produto. Então, quanto mais seguro, quanto mais largo esse coeficiente de segurança, menores os riscos de operação ou de haver falhas e coisas do tipo. Então, por isso, os clientes também têm um olhar muito forte sobre isso e estão sempre dispostos a lhe dar referências e buscar demandas por esse tipo de recomendação. Mas muitas vezes eles vão ter muita dificuldade para indicar o que eles pretendem utilizar daqui a alguns anos, ou mesmo indicar coisas radicalmente diferentes do que eles usam hoje, que eles gostariam de usar no futuro. Esse é um dilema bastante presente em muitos livros de inovação e até conhecido por um autor famoso, o Christensen, sobre o dilema do inovador. Então, o cliente é um grupo muito limitado da capacidade de indicar futuro, porque ele está puxando algo muito próximo do presente ou algo na evolução do presente como estágio e não uma evolução mais radical. Mas é muito importante ter o cliente junto do seu projeto, ajudando a balizar e construir, inclusive, a percepção de valor. Mas é muito importante que a gente consiga ter em mente que existem diferentes tipos de clientes. Existe o cliente que é mais puxador de tecnologia, mais acostumado a se envolver em projetos de pesquisa e desenvolvimento. E com ele é mais fácil tratar a percepção de valor no futuro e do seu engajamento agora. Mas existem clientes que estão mais ligados a uma percepção comercial, e muito forte comercial, e tendem a confundir a ideia de desenvolvimento com a ideia de disponibilidade. A ideia de desenvolvimento é que existe um risco de não gerar aquele valor esperado ou trazer efetivamente aquele produto à comercialização. Então, é importante que você consiga separar os clientes sobre essa perspectiva. Então, existe aqueles mais ligados às atividades pesquisa e desenvolvimento, normalmente os puxadores de tecnologia. Existem outros muito ligados à redução de custo. Normalmente, esse grupo ele é mais conservador sobre novas tecnologias, mas está mais aberto se a tecnologia traz novidade, ancorada em alta redução de custo, pode ser um bom patrocinador de avaliações dentro do cliente.
Então, talvez não seja o cliente para estar desde o início do desenvolvimento envolvido, mas, num determinado momento mais maduro, tê-lo envolvido aí como primeiro aplicador de tecnologias que reduzam o custo. E, obviamente, existe o terceiro tipo de cliente, que são os seguidores, que eles esperam ter outros usuários primeiro testando a nova tecnologia, para que então mais seguros também façam uso daquela tecnologia, seja para ganhos de desempenho ou ganhos de redução de custo, ou a combinação dos dois, né? Então, essa identificação clara do tipo do cliente é um primeiro cuidado, né, para que a gente consiga melhor garantir o envolvimento do cliente de maneira a gerar uma agregação de valor e uma condução no projeto de maneira mais eficaz. Agora, é lógico que a gente tem que tomar bastante cuidado, que ao envolver um cliente em um projeto de pesquisa e desenvolvimento, significa gerar expectativas. Já vi várias vezes acontecer que existe uma expectativa muito positiva pelo time do projeto, e isso acaba sendo levado para vários clientes. Isso é muito perigoso, porque nós estamos falando de pesquisa e desenvolvimento. Portanto, há o risco de não haver o resultado esperado, há o risco de não se trazer um novo produto ao mercado, né? E quanto mais vezes você precisar de loopings de nova validação, de nova avaliação, e ao mesmo tempo estará em jogo a sua reputação no mercado, a sua percepção do lado do cliente, do quanto é você capaz de realmente entregar aquilo que prometeu. Lembre-se, mesmo sabendo um cliente já acostumado com pesquisa e desenvolvimento, ele cria expectativas e quer ver aquilo realizado. E normalmente impõe um prazo mais apertado do que você está acostumado a lidar com os prazos nos seus projetos de pesquisa e desenvolvimento. Então, apesar de super importante para guiar valor, é importante você entender o quão maduro o seu projeto está para efetivamente envolver clientes. O mais recomendável é que você tenha um cliente parceiro, uma vez que esse cliente parceiro já está bastante maduro e os processos bastante maduros, o grupo bastante confiável na primeira entrega de valor com este cliente parceiro, você então começar a envolver a outros clientes para amadurecer uma perspectiva de volume, uma perspectiva de desdobramentos. Muitas vezes, o cliente parceiro exige a necessidade de ser o primeiro a lançar o mercado, ou até de ter exclusividade. Então é importante que você tenha isso em mente para que você conduza negociações efetivas na sua companhia. Óbvio que não necessariamente isso é só feito pela equipe de pesquisa e desenvolvimento, mas é um ponto em que o grupo de pesquisa e desenvolvimento tem que estar atento, porque é comum, por exemplo, o time comercial ajudar na aproximação com os clientes, mas uma vez que se estabelece uma parceria, o projeto está caminhando, eles estão menos atentos ou menos presentes na evolução do projeto. E é importante a equipe de pesquisa e desenvolvimento não só os manter, a equipe de comercial, cientes da evolução do projeto, mas também dialogar com eles o momento certo de fazer uma intervenção mais específica, mais estratégica com aquele cliente, ou também qual é o momento certo de começar a envolver outros, né? Então faça uma discussão clara de risco, isso é super importante. Projetos de pesquisa e desenvolvimento são intrinsecamente ligados a risco, né? O envolvimento de clientes ajuda a acelerar e garantir a percepção de valor por parte da companhia, mas pode ser também um processo bastante crítico se você não lidar bem com a gestão de expectativa, né? E por isso, uma maneira bastante comum de se envolver o cliente e garantir do cliente um feedback durante o desenvolvimento é o chamado produto mínimo viável, né? O produto mínimo viável é uma maneira no qual você traz ao cliente um produto que ainda não está acabado, mas dá a chance dele experimentar esse produto, trazendo com isso
feedbacks bastante significativos e importantes para o desenvolvimento do produto, né? A ideia aqui é conseguir capturar aquilo que não foi capturado simplesmente nas entrevistas anteriores ou na percepção de valor daquilo que estava sendo trazido, né? Porque muitas vezes, quando a gente está nas entrevistas iniciais, a gente fala muito mais sobre as expectativas de ganho do que os outros compromissos que vêm junto com a nova tecnologia, o que ela traz de limitação, ou que deve ser modificado na utilização conhecida do produto e coisas desse tipo. Então, ter momentos de experimentação junto ao cliente ou realizar experimentações e discutir os resultados com o cliente pode ser uma maneira bastante efetiva de atrair e de capturar esse feedback do cliente durante o desenvolvimento, fazendo com que você chegue ao mercado com um produto muito mais robusto e com maior chance de crescimento em várias frentes com outros clientes depois, né? Agora, é importante ter em mente que o produto mínimo viável tem características importantes. Quando a gente diz que é um produto ainda inacabado, não significa que ele não tenha que ser funcional, ele tem que trazer essa percepção de funcionalidade. Caso contrário, fica muito abstrato para o cliente conseguir dar qualquer opinião sobre aquilo, né? Então, é importante que você consiga ajudar o cliente na jornada de experimentação do produto mínimo viável, né? E você pode ter diferentes, vamos dizer assim, evoluções e fases desse produto mínimo viável, agregando já funcionalidades e trazendo com isso uma discussão mais rica e mais profunda com o seu cliente nas diferentes fases de experimentação. E por isso que, como dissemos antes, é importante que o cliente esteja aberto, entendendo que ele é parceiro de um desenvolvimento. Claro que quando a gente fala de ser parceiro de desenvolvimento, há várias características que vão ser negociadas sobre o que significa parceria, inclusive se a parceria não significa uma cocriação, que vão impactar em discussões de propriedade intelectual. Isso é uma discussão para outro vídeo, está aqui um vídeo que a gente já colocou no canal sobre propriedade intelectual, talvez possa te ajudar com os clientes, um dos parceiros também. É comum que isso aconteça, né? Bom, então você conseguiu se preocupar em garantir o envolvimento dos clientes nos seus projetos de pesquisa e desenvolvimento e está fazendo isso de maneira equilibrada a garantir o entendimento de potenciais futuras negociações e tudo mais, né? Agora, é importante entender o envolvimento do cliente também sobre a ótica de portfólio de projetos, né? Vão ter um conjunto de projetos que eles nascem da demanda do cliente, né? E como eu disse, muitas vezes esses projetos que nascem da demanda do cliente estão conectados a melhorias incrementais, reduções de custo ou ganhos de coeficiente de segurança na aplicação dos produtos já conhecidos, né? Esse grupo é chamado aí de o mercado puxando inovação. Quer dizer, o mercado precisa de desenvolvimento e ele está puxando do mercado. Agora, quando ele faz isso de maneira aberta a vários fornecedores. Então, trazer esse tipo de produto ao mercado é importante para você não ficar atrás dos seus concorrentes, mas persegui-lo somente não garante que você terá um diferencial competitivo, né? Talvez seja mais uma questão de não perder capacidade de competição. E existe o segundo tipo de projeto, que é uma chamada de a inovação empurrada, né? Que é sobre a inovação, uma nova tecnologia precisa ser acomodada na maneira com que ela vai ser consumida no mercado e, portanto, a empresa está empurrando ela ao mercado, né? Então, não é o mercado que está puxando, é a empresa, a inovação que está empurrando. E é importante que o portfólio de projetos tenha uma combinação das duas. Se você só trata daquilo que o mercado pede, claramente você vai ter um índice de inovação, uma percepção de liderança tecnológica menor
do que a maioria dos seus concorrentes. Se você só ficar no tema de tecnologia ou no empurrar da inovação, você vai estar também com maior exposição a risco. Quer dizer, de não trazer produtos ao mercado e começar a perder competitividade porque estava tentando alcançar um salto muito maior enquanto deixou os produtos tradicionais perderem competitividade. Então é importante esse equilíbrio, vai ser um tema-chave. E entender os clientes distribuídos nos seus projetos também é importante. Porque quando você engaja o mesmo cliente em muitos projetos, pode ser um risco também de muitas frentes de negócio estarem expostas. E, de novo, projetos de pesquisa são risco. Então, o risco de algum deles não sobreviver para efetivamente entrar no mercado é grande. Enquanto mais projetos juntos, maior a chance disso acontecer com pelo menos um deles. Então, isso pode afetar a reputação, é importante você entender e calibrar esse envolvimento dos clientes para que você não se exponha desnecessariamente. Bom, espero ter ajudado sobre o dilema de envolver clientes nos projetos de inovação e gostaria que você comentasse esse vídeo aqui de como tem sido a sua relação com o cliente, onde está aí o principal obstáculo no melhor envolvimento do cliente, qual que é o problema de tempo, o problema de percepção de valor, para que a gente consiga entender necessidades de novos vídeos que ajudem o caminho para destravar a gestão estratégica da inovação. Até mais!